porque me inquietaste, fazendo-me subir. Disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por meio de sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que eu hei de fazer. Então disse Samuel: por que perguntas a mim, visto que o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo? O Senhor fez para contigo como por teu intermédio te disse. Rasgou o teu reino, rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Porque não me destes ouvido a voz, não executaste o furor da minha ira contra Amaleque, o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O arraial de Israel, o Senhor também entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa das palavras de Samuel. Não houve força nele, pois não tinha comido todo aquele dia e toda aquela noite. E Deus abençoe sua palavra. Vamos orar. Precisamos da ajuda do Senhor agora. Vamos orar. Pai, nós precisamos da tua ajuda, da tua bênção, para meditarmos na tua palavra. Em nome de Jesus, estende a tua mão sobre este lugar, sobre os equipamentos, sobre as pessoas que aqui estão. E em nome de Jesus e na autoridade do Senhor, eu repreendo todas as vozes do maligno. Em nome de Jesus, dá-nos a tua graça agora e que a tua palavra chegue a cada coração sem qualquer interferência. Em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos, ele nos fala de um jovem que tinha tudo para dar certo. Hoje eu tive a oportunidade de lecionar e em nossa classe eu tinha um bom número de jovens e eu tive a oportunidade de dizer isso para eles. Dos planos, dos sonhos, dos ideais que Deus tem traçado para a vida de cada um deles. Saul era esse moço. Tinha tudo para ser feliz. Tinha tudo para ter uma carreira vitoriosa, um reinado espetacular. Tinha tudo para ser o maior e o melhor rei de Israel. Parece que todos os ventos lhe eram favoráveis. Se não, observem. Primeiro, quanto à sua apresentação pessoal. 1 Samuel 9:2 diz que Samuel era jovem e o mais belo entre os filhos de Israel. Já pensou? Era o mais belo entre os filhos de Israel. Tinha juventude e beleza. Era um rapaz garboso. Era bem apessoado. Ele tinha saúde, tinha vigor, tinha força, tinha disposição. Além disso, 1 Samuel 10:23 diz que no meio do povo, a sua estatura sobressaía acima dos demais. Era alto, era forte, tinha um físico hercúleo, ele tinha excelentes predicados físicos. Qualquer mulher, qualquer sogra diria: esse é um bom partido. Rapaz que tinha uma apresentação fantástica. Segundo fator, quanto à sua condição financeira. 1 Samuel 9:1 diz que seu pai era um homem rico e influente. Isso significa que Saul gozava de estabilidade financeira. Era um jovem que tinha, antes de ser rei, já um futuro promissor. Depois que se tornou rei, deixou de ser uma promessa e se tornou uma realidade. Era rico. Ele tinha duas coisas que qualquer pessoa aprecia: beleza e riqueza. Terceiro, quanto ao seu privilégio. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Samuel 9:17,
que Saul foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. A Bíblia diz que antes mesmo que Israel fizesse essa escolha, Deus já tinha escolhido Saul. Antes que o povo o aclamasse como rei de Israel, Deus já o tinha escolhido no seu coração para ser o rei daquela grande e poderosa nação. Ele não foi eleito na terra, ele foi indicado no céu. Antes de ser aclamado pelos homens, ele foi indicado por Deus. E embora ele não tenha ambicionado ser rei, Deus assim o escolheu. Ele tinha um grande privilégio. Quarto, quanto ao seu caráter. Embora ele tenha sido escolhido por Deus, a Bíblia diz que ele não se sentiu digno dessa escolha. Quando Samuel revelou a Saul o plano de Deus para fazê-lo rei, longe dele vangloriar-se, ele julgou-se indigno. 1 Samuel 9:21, encontramos as palavras de Saul: acaso não sou eu um benjamita da menor tribo de Israel, e não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Saul era um jovem humilde, conhecia suas origens, não se julgava apto, digno de ocupar uma posição tão especial como a de rei de Israel. Para se ter uma ideia da humildade desse jovem, a Bíblia diz que no dia da sua coroação ele não estava lá. A festa estava pronta, as tribos de Israel estavam reunidas para aclamá-lo rei, mas ele não foi. A Bíblia diz que ele se escondeu entre a bagagem. Ele não se julgava digno disto. Quinto, quanto ao seu relacionamento com Deus. 1 Samuel 10:10, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Saul e profetizou no meio deles. Isso indica que ele tinha relacionamento com Deus. Isso indica que Deus usava a vida dele para os propósitos que estavam no seu coração. Agora pense comigo, tantas coisas positivas. Esse moço tinha tudo para dar certo. Tinha boa aparência, tinha altura, tinha riqueza, tinha humildade, tinha dinheiro. Ele tinha tudo para fazer uma carreira bem-sucedida do início até o final da sua vida. Como muitos aqui. Tem tudo para ter um futuro promissor. Tem tudo para se tornar uma realidade bendita durante o curso desta vida. Mas vocês sabem que, embora ele tenha começado bem, ele terminou mal. Ele não foi derrotado, diga-se de passagem, pelos inimigos. Ele não foi vencido simplesmente pelas circunstâncias, ele foi vencido por si mesmo, porque ele quis comprometer o projeto que Deus tinha para a sua vida. Tem muita gente aqui que possivelmente Deus tem os planos mais lindos. A Bíblia diz: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. São planos de paz. É para dar esperança, é para dar um futuro. Deus tem coisas maravilhosas, mas tem muita gente comprometendo os planos do Senhor. Quais foram os erros que Saul cometeu na sua vida? Primeiro deles, Saul agiu de forma impaciente. Na batalha contra os filisteus, registrado no capítulo 13 de 1 Samuel, encontramos esse traço da sua personalidade: impaciência. A Bíblia diz que Samuel havia se ausentado, ia se ausentar. Chamou Saul e disse: eu vou sair, mas você tem que esperar pela minha volta. Estava havendo um conflito, estava um prenúncio de guerra, mas Samuel disse a ele: você espere por mim. E a Bíblia diz então que Samuel começou a se demorar. Passou o primeiro dia e começou a haver uma tensão. Os comandantes do exército, das tropas de Israel, chegavam para Saul e diziam assim: olha, os soldados estão ficando nervosos, os filisteus estão chegando.
Passou o primeiro dia. Segundo dia, o inimigo foi se aproximando. Saul foi ficando mais preocupado. Passou o terceiro dia. Alguns soldados já estavam procurando cavernas para onde pudessem se esconder. Quarto dia, quinto dia, sexto dia. Muitos soldados desertaram. Abandonaram o exército, voltaram para casa e abandonaram Saul. Sétimo dia, e nada de Samuel voltar. Saul olhou à sua volta e disse assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso da bênção do Senhor, eu não vou esperar por Samuel. Eu sei que ele é o sacerdote de Deus, eu sei que é ele que invoca a bênção, mas eu não vou esperar por ele. A Bíblia diz que ele mandou trazer os animais. E ele então, 1 Samuel 13:9, ele disse: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ele cometeu uma transgressão, irmãos. Ele era rei de Israel, mas ele não era sacerdote. Ele tinha prerrogativas políticas, ele não tinha prerrogativas espirituais. E em termos espirituais, Deus não permite que ninguém toque na sua autoridade. Ele precisava respeitar a autoridade de Samuel. Mas diz a Bíblia então que ele sacrificou aqueles animais, tomou o lugar do sacerdote. E a Bíblia diz que no sétimo dia, quando ele acabou de oferecer os sacrifícios, Samuel apareceu e perguntou a ele: por que você não esperou? Ele disse: eu estava ficando impaciente. Os soldados estavam falando de desertar. Todos estão me abandonando. E eu precisava muito da bênção de Deus. Então eu fiz alguma coisa. Sabe o que Samuel disse para ele? Deus não está interessado em sacrifício, Saul. Deus não está querendo holocausto. A única coisa que Deus quer é obediência. E esta é a palavra de 1 Samuel 15:22. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos dizer juntos. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que oferecer culto. Obedecer é melhor do que oferecer animais no altar. Não há coisa melhor e mais agradável a Deus do que a nossa obediência a Ele. E então, por causa da impaciência, ele vai aborrecer o coração de Deus. Porque impaciência significa que nós não confiamos em Deus. Deus disse: aguarde, espere, confie. Para quanta gente Deus já disse isto aqui? Pastor, meu filho, pastor, minha filha, pastor, meu marido. Deus falou para você confiar, confie. Não haja por impaciência. Não tente ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Ele tem poder para intervir. Ele vai fazer isso na hora certa. Deus estava provando Israel e estava provando o rei. Deus não ia desamparar Israel. Mas quando a gente age com impaciência, quando a gente quer tomar a frente de Deus, nós comprometemos os planos que Deus tem para a nossa vida. Deus deu uma palavra para a sua família: aguarde. Deus te deu uma promessa para dentro da sua casa: aguarde. Deus te prometeu alguma coisa: aguarde, porque Ele vai cumprir. Deus não mente. A palavra de Deus não cai no vazio. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que volte atrás. Ele vai cumprir. Mas Ele tem seu tempo, Ele tem seu modo. Mas às vezes na impaciência a gente fica dizendo: onde está Samuel? Onde está Samuel? Tem que fazer alguma coisa. Se Deus falou para esperar, é para esperar. Não haja, espere. Segunda coisa, Saul obedeceu parcialmente, essa outra história. Deus lhe deu uma ordem clara em relação aos amalequitas. E a ordem de Deus a ele, através de Samuel, era esta: você vá aos amalequitas, fere a Amaleque e destrói tudo o que tiver. 1 Samuel 15:3.
Vai, pois, agora e fere a Amaleque e o destrói com tudo que tiver. Sabe o que ele fez? Quando ele chegou diante dos amalequitas, ele tomou a decisão de preservar a vida de Agag, rei dos amalequitas. Olhou para o rebanho dos amalequitas e disse: é um rebanho muito bom, eu não vou matá-lo, eu vou preservá-lo. Ele não cumpriu fielmente o que Deus lhe havia ordenado. Então, quando Samuel apareceu a ele, ele começou a dar desculpas. Sabe por que eu não matei os animais? Porque eu queria oferecer culto a Deus e oferecer esses animais em sacrifícios para Ele. Irmãos, ele estava enganado. Deus quer obediência irrestrita, Deus não aceita obediência parcial. E aqui está a palavra de Samuel a ele. Diz que a rebelião contra Deus é igual ao pecado de feitiçaria. Quem não obedece a Deus, quem se rebela contra a lei de Deus, está cometendo o pecado de feitiçaria. Terceiro, Saul ergueu um monumento em sua homenagem. Ele que era tão humilde, ele que se julgou indigno de ser o rei de Israel, se deixou dominar em algum momento da sua vida por um espírito de vaidade. E ele fez, a Bíblia diz em 1 Samuel 15:12, ergueu um monumento em sua própria honra. Ele agiu diferente de Davi. Enquanto Davi intentou no seu coração erguer uma casa, um templo para a glória de Deus, Saul resolveu construir uma imagem, uma estátua em sua própria homenagem. Perdeu a humildade. E sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 16:8? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Quando alguém se deixa vencer por orgulho, está próximo de cair. Amém? Não se deixe vencer pelo orgulho. Quarto, Saul invejou de forma doentia. Uma música em Israel entrou nas paradas de sucesso. E essa música, irmãos, perturbou o rei Saul de uma forma tremenda. Ele ficou infernizado com essa música. A música era a seguinte: Saul matou a milhares e Davi matou a 10 milhares. A Bíblia diz que quando Saul ouviu as mulheres cantando umas para as outras, que ele havia matado milhares, mas Davi havia matado 10 milhares, desde então ele concebeu um plano para matar a Davi. Um moço que começou tão bem, agora dominado por orgulho, por vaidade, por inveja. E a Bíblia diz, irmãos, que ele procurou de todas as formas matar Davi, o homem segundo o coração de Deus. E é importante dizer que ele quis matar a Davi não porque Davi fosse mau, mas porque Davi era bom. Quinto, Saul consultou uma feiticeira. Saul estava vivendo agora uma situação de emparedamento, e é isso que o capítulo 28 vai falar, um novo conflito com os filisteus. Os filisteus vieram, cercaram e fizeram ameaças. E vivendo essa situação de emparedamento, de cerco, o que Saul foi fazer? Buscar a Deus. Ele que não obedecia a Deus, ele que ignorava a voz de Deus, foi buscar a Deus. Mas sabe o que diz a Bíblia? Deus não lhe respondia, nem por sonhos, nem pelos sacerdotes e nem pelos profetas. Sentindo-se rejeitado por Deus, ele tomou uma medida extrema. Há quem diga assim: eu vou pedir, filhinha, por favor, pedir aos pais, por favor, durante o culto, os filhos precisam ficar quietinhos para a gente não perder a atenção. Quando ele sentiu que Deus não lhe respondia,
ele pensou assim: um problema sério pede uma solução séria. Um problema extremo pede uma solução extrema. Já que Deus não me responde, o diabo vai me responder. E diz a Bíblia que ele então vai ao encontro da feiticeira de Endor. O que a gente precisa ver aqui? Algumas coisas. Primeira, a obediência parcial do rei. Quando Samuel era vivo, Deus havia dado uma ordem a Saul, para que ele expulsasse do reino todos os adivinhos, todos os feiticeiros e todos os necromantes. Todos deviam ser banidos do reino. Mas observem só, quando aquele problema grave se levantou e Deus não lhe respondia, ele perguntou: aonde que encontra-se uma feiticeira? Disseram a ele: aqui em Agag. Agag ficava a 5 quilômetros do palácio do rei. A feiticeira estava próximo do rei. Isso significa que ele não fez como Deus lhe havia mandado, não havia banido os feiticeiros do seu reino. Obediência parcial. Faz, mas não faz totalmente. Ele disse: aonde está? Os servos do rei disseram: está aqui, a 5 quilômetros. Sabiam até o endereço da mulher. Segundo, a presença de pseudos amigos e conselheiros. Olhem para mim, por favor. Eu não sei quais são as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, mas eu lhe garanto que tem muita gente que na hora crítica, se puder, vai empurrá-lo para o buraco. Vou repetir. Na hora crítica, vai ter pessoas que vão empurrá-lo para o buraco. Quando Saul falou assim: onde que tem? As pessoas que estavam em volta do rei sabiam que Deus havia falado. Deviam ter advertido o rei, mas tomaram parte no pecado. Foram buscar e foram levar o rei até o encontro dela. Tem muita gente que diz que é seu amigo coisa nenhuma. Porque se puder, empurra você para o pecado. Terceiro, a atitude do rei diante da crise. Irmãos, Israel já tinha passado por muitos momentos difíceis. Várias vezes o reino já tinha sido cercado. Israel já tinha recebido ameaça de reinos muito poderosos. Em circunstâncias como esta, houve reis que buscaram alianças espúrias. O caso de Jeosafá e Jeroboão. Neste caso, houve reis que buscaram a presença de Deus, como foi Ezequias, e Deus mandou um anjo e matou o exército inimigo, 185 mil soldados. Mas nenhum rei fez como Saul. Ele buscou o diabo. Ele pediu ajuda do diabo para um problema difícil na vida do seu reino, na sua própria vida. Mas o diabo não ajuda ninguém. O diabo não ajuda ninguém. Billy Graham, grande servo do Senhor, disse que certa vez foi com a família tirar um período de férias nos Alpes. Um dia lá, a mulher de Billy Graham falou assim: eu vou dar um passeio. E ela desceu o Alpe, pegou uma trilha e se perdeu. E ela disse que quanto mais tentava achar o caminho de volta, mais se perdia. Felizmente um guia que trabalhava naquele lugar a encontrou. E ele lhe deu um conselho maravilhoso. E o conselho era este: quando você se perder, nunca desça, sempre suba. Nunca desça, sempre suba. Sabe por quê? Quem sobe vê melhor, quem está no alto vê melhor. Tem gente aqui que está no momento de emparedamento. Tem gente aqui que está no momento de crise. Aí aparece aquelas pessoas dizendo: ó, o que você está precisando é desenvolver. Você está precisando é fazer um trabalho. O que você está precisando é buscar isto. Tem alguém ali que pode fazer alguma coisa por você. Estão empurrando você para baixo. Não desça, suba, busque a Deus, procure a Deus. Deus tem solução para o seu problema. Nunca desça, sempre suba. Mas aí diz a Bíblia que Saul foi ao encontro da feiticeira e participou de uma cerimônia, de uma sessão espírita, mesmo sabendo que isso era proibido. E diga-se de passagem, Saul errou consciente.
Tem gente que erra consciente. Sabe o que Deus diz, sabe o que a palavra diz, mas mesmo assim faz. Ele não errou, irmãos, por ignorância, ele fez porque sentiu o desejo de errar. Agora a pergunta que não quer calar, e a pergunta que me fazem onde eu vou, quando eu toco nesse assunto. O texto, aparentemente na sua leitura, diz que quando a feiticeira invocou o espírito do morto, quem apareceu? Quem apareceu? A feiticeira perguntou assim: quem você quer que eu levante? Ele queria invocar uma pessoa que tinha morrido. Interessante que Saul nunca deu ouvido a Samuel em vida. Mas aí Samuel morre e ele quer ouvir os conselhos de Samuel. Interessante isso, né? Tem gente que não ouve o pai enquanto está vivo, mas depois quer ouvir depois que está morto. Quem você quer que eu levante? Samuel. Aí lá, aparentemente aparece Samuel. Pergunta que me fazem é esta: Samuel apareceu mesmo? Era Samuel que estava falando? O que vocês acham? Quem era Samuel? Levanta a mão. Oh, essa igreja está bem doutrinada. Apresento 10 razões a vocês, pelas quais, biblicamente e exegeticamente, não podia ser Samuel. Primeira, a Bíblia diz que Saul perguntou: o que vês? Ele não via. A mulher disse: eu vejo um Deus. Ele perguntou: como é a sua aparência? É de um ancião. E a Bíblia diz que ele entendeu que era Samuel, porque ele não viu. Ele deduziu. A Bíblia diz que ele não viu. Segundo, a Bíblia diz que se Deus não responde por formas lícitas, você acha que Deus vai responder por formas ilícitas? Saul está procurando Samuel está procurando a Deus para Deus lhe responder, e Deus não lhe responde. Não responde pela forma certa. Você acha que Deus vai responder por forma errada? Terceiro, se Deus proibia a necromancia, e basta você ler Levítico 20, a condenação de Deus aos que invocam a alma daqueles que já morreram, você acha que Deus aqui participaria de uma sessão espírita? Quarto, acaso a Bíblia não diz que Satanás pode transfigurar-se em um anjo de luz e enganar até os escolhidos? Seria difícil. Satanás se transvestir, um demônio se travestir e parecer com Samuel? Quinto, a Bíblia diz que a mulher disse que havia um espírito subindo das profundezas da terra. Você acha que um homem santo como Samuel, na sua morte, desceu às profundezas da terra? Sexto, acaso Saul e seus filhos, depois de mortos, fariam companhia a Samuel? Samuel era um homem santo, irmãos. Era um homem de Deus. E os filhos de Saul e ele eram homens pecadores, distantes de Deus. E esse pretenso Samuel disse: amanhã você vai vir para cá fazer companhia para mim. Você acha que ele faria companhia a Samuel? Sétimo, cumpriu-se a profecia desse pretenso Samuel? Se amanhã teu reino vai ser entregue para os filisteus, você e seus filhos vão ser entregues aos filisteus. Não se cumpriu essa palavra. Primeiro, Saul não foi vencido pelos filisteus. Ele se matou com a própria espada. E mesmo depois seu corpo lançado em chão, não foram os filisteus que o tomaram, mas os homens de Jabes de Gileade. Já tem um furo. Terceiro, segundo, disseram: tu e todos os teus filhos. Morreram todos os filhos de Saul? Morreram 3 ficaram vivos. Irmãos, havia mentira. Deus, quando fala que vai fazer, tudo ele vai fazer, tudo. Esta palavra não se cumpriu, ela estava vazia. E quanto ao fato de que o reino de Saul ia ser destruído, isso era visível em Israel. Todo mundo sabia disso, até a feiticeira sabia. Aliás, ela estava naquela sessão por causa desse medo e desse temor. Oitavo, teria uma feiticeira
poder para trazer do lugar um homem santo, um homem que morreu e que descansou em Deus, e tirá-lo do seu descanso para uma sessão espírita. 9, se Samuel não procurara Saul antes de morrer, procuraria depois de morto. E 10, que eu acho que é o mais importante, se Samuel se levantou para repreender Saul, porque não o repreendeu por estar consultando aos mortos? Não era, irmãos, Samuel. Tem muita gente procurando sessões espíritas, porque querem ouvir a voz de seus familiares, e são ludibriadas, ou por encantamento, ou por magia, ou por demônios. Mas a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, destinado está o homem morrer uma vez, vindo logo após o juízo. Morto não vem para falar. Quem fala é Deus pela sua palavra. Ouçam a Ele. 6, eu vou terminar. Saul se suicidou. Sabe o que é interessante, irmãos? É que a Bíblia diz que quando aquela sessão terminou, Saul estava prostrado no chão, em profundo desespero. Ele foi naquele lugar em busca de paz e refrigério, mas quando aquilo acabou, ele estava ainda mais desesperado. Como ele não buscou a Deus e como Deus o rejeitou, o cerco do inimigo se fechou, recebeu a notícia de que 3 filhos morreram, no desespero se lançou sobre a própria espada e se matou. Esse é o fim de quem procura um caminho como esse. Você quer vida? Você quer paz? Você quer felicidade? Procure a Deus. Não procure o inimigo. Para terminar, irmãos, o que distinguiu Saul de Davi não foi pecado. Ambos pecaram. Davi pecou contra Deus, mas confessou seu pecado e buscou a Deus com todo o seu coração, e Deus o perdoou. Saul pecou, mas em vez de buscar a Deus, procurou o inimigo e perdeu a sua alma. Não busque o inimigo. 2, e eu queria que você dissesse para a pessoa do seu lado: sempre existe uma saída quando recorremos a Deus. Vamos dizer isso? Sempre existe uma saída quando procuramos a Deus. Disseram para você: não tem saída. Olha a sua volta. Olha os filisteus lá. Olha o exército. Estão marchando, vão te destruir. Se você buscar a Deus, se você se colocar diante dele com todo o seu coração, Deus vai te ajudar. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Procure a Deus, busque a Deus. Deus tem solução para o seu problema. Amém? Não tem saída, pastor? Tem saída. Se não tiver, Deus faz uma. Israel chegou diante do Mar Vermelho, olharam para os lados, tinha monte, olharam para trás, tinha exército, e para frente tinha o mar. Não tem saída, não tinha saída, Deus fez uma, abriu o mar e eles passaram. Se não tiver saída, Deus faz uma, mas você tem que buscar a Ele. Não vai buscar os meios proibidos, não vai invocar os mortos. Aliás, você quer ouvir uma pessoa que morreu? Fale com Jesus Cristo, porque Ele morreu e está vivo, e Ele continua falando. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que Deus tem solução para ela. Esteja ela como estiver, e haveria solução para Saul se ele tivesse buscado a Deus, mas ele preferiu, na sua obstinação, caminhar pelos seus próprios passos e acabou num caminho de morte. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, querido. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus quer fazer uma obra hoje, a verdadeira obra de libertação. Orem agora, por favor. Todos vocês. Alguém aqui hoje que ainda não é crente, está vivendo um momento de angústia, está cercado, não sabe o que fazer, não enxerga um caminho. Jesus é o caminho para você. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se
você quer encontrar a solução para a sua vida, ela está hoje na pessoa de Jesus. Se disseram para você que não tem saída, é mentira, porque a Bíblia diz que tem saída. A saída está em Deus. Ele tem solução para o seu problema.